Então, olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindo novamente aqui ao canal. Eu fiz uma mudança, tá, gente? Só para, não sei se vocês conseguiram identificar lá no canal, quem abre, tá? Quem já me segue no canal, que eu fiz uma pequena mudança lá no meu canal, tá? O canal antes ele era o Capixaba Investe. Então eu identifiquei lá no YouTube que tem um canal bem parecido com o meu, com quase com o mesmo nome. Então eu acabei fazendo uma mudança, colocando aqui a mudança no meu canal, tá? Então eu coloquei agora, o meu canal ele é conhecido como o Pobre Rico, tá? Então eu fiz essa pequena mudança aqui no meu canal. Como a gente está falando do pobre rico, como eu ainda estou relativamente trilhando, né, o patamar de uma mudança de comportamento, uma mudança, né, de chave, né? Então, eu penso, almejo, né, no futuro chegar à minha sonhada independência financeira, né? Então, todo o caminho que eu priorizo fazer aqui no canal, eu vou passando, fazendo alguns poucos passo a passo, mostrando aqui para você essa minha pequena trajetória, né? De um pouco mais de 3 anos atrás, até os dias de hoje atual. Então, eu estou mostrando aí na tela, compartilhando aqui a tela do meu computador para vocês, né? Mostrando um pouquinho essa trajetória, tá? Então, até o presente momento, tá, gente? Hoje, com um pequeno aporte que eu fiz hoje, somente com os rendimentos que eu recebi, né? Que cai lá na conta da minha, do meu banco digital barra corretora, porque eu invisto pelo Banco Inter. Então, eu recebi lá um dividendo, né? Atual de 600 e poucos reais. Então, eu cheguei a fazer pequenos aportes hoje. Comprei alguns fundos imobiliários, então eu estava com 149 mil, né, e alguma coisa. Então, com esse pequeno aporte que eu fiz hoje, eu consegui chegar aí no valor patrimonial, o valor total de patrimônio de 150.638,62 reais, conforme você consegue identificar aqui, tá? Então, quanto eu investi? Quanto saiu do meu bolso? Foi 144.430,08 reais. Então, quanto foi de investimento a mais? Então eu tive um pequeno lucro total aqui, né? Porque eu tive de ganho de capital, né? Então eu tive um rendimento, né, de dividendos recebido, né? Então em 12 meses eu recebi, né, no ano de 2025, R$ 8.685,26, tá? Isso é no decorrer de 12 meses, tá bom? Então, só para identificar aqui que eu tenho um patrimônio total hoje de 150, de mais ou menos um pouquinho mais de 150 mil reais investidos, tá? Então, é um dinheiro que está lá investido. Investido em quê, Juscelio? Está lá investido em fundo imobiliário, está lá investido em ações, está lá investido também em ações americanas, como fundo imobiliário americano também. Tem um pouquinho lá da minha reserva de emergência, que ela também conta também nesse valor aí. Então, você consegue identificar aí que eu tenho um patrimônio total. Quando a gente lembra, tá, pessoal, de patrimônio, porque na nossa cabeça, bem anteriormente, né, quando a gente não sabe, não conhece muito sobre investimento, a gente imagina que patrimônio é só você ter uma casa, um apartamento, um carro, uma fazenda, carros, né? Então, enfim, né? Então, na nossa cabeça, patrimônio é só isso. Não. Aqui, esses bens, ele vale um determinado valor, né? Então, se você for parar para pensar. Então, esse patrimônio que eu listei para vocês, ele tem valor. Quando você soma todo esse patrimônio que você tem e coloca valor, né? Só que esse valor ele está empregado em patrimônio. Se você pegar todo esse patrimônio e vender, dá 10 milhões de reais, um exemplo, tá? Então você tem em patrimônio 10 milhões de reais. Só que é um patrimônio que ele está aplicado em bens, tá? Não é um patrimônio que ele está ali líquido, tá? Ele não está líquido. Quando a gente fala de patrimônio líquido, ele está liquidado, ele está em dinheiro. Ou seja, você tem 10 milhões de reais dividido em fazendas, apartamento, casas, carros, enfim, mas ele está
sobre forma de bens, ele não está sobre forma de dinheiro. Se você vender todos esses bens, ele está num valor próximo desse patamar de 10 milhões, tá? Então, quando a gente fala de investimento lá, eu tenho investido, um exemplo aqui, o meu exemplo, 150 mil reais. Então, eu tenho um patrimônio de 150 mil reais. Claro, eu tenho um patrimônio de somente 150 mil reais investido sim. Aí eu posso, se eu tivesse, tá, gente? Se eu tivesse um patrimônio ali, se eu tivesse algum bem, um carro, uma moto, né? Ou eu tenho um apartamento, então esse apartamento ele tem um determinado valor, então eu tenho um patrimônio um pouquinho estimado, um pouquinho mais. Mas eu estou falando do meu patrimônio real, quando eu falo de patrimônio em dinheiro, em investimento, eu tenho esse determinado valor. Eu consigo liquidar ele muito rápido? Consigo liquidar ele muito mais rápido. Se você for parar para pensar, eu consigo liquidar muito mais rápido uma ação, um fundo imobiliário, muito mais rápido do que se eu pegar meu imóvel para vender. Ou se eu pegasse, se eu tivesse um carro para vender. Então, ele leva um tempo maior desse patrimônio para ser liquidado, tá? É a mesma coisa da gente pensar numa loja de liquidação, né? Tá tendo a liquidação de roupa numa determinada loja. Então, ou seja, o dono da loja está fazendo uma liquidação. Ele está vendendo ali as peças de roupa para liquidar, para fazer mais que esse dinheiro ele chegue muito mais rápido até ele, tá? Então, essa é uma pequena diferença. Esse site que eu estou te mostrando aqui, que eu estou compartilhando aqui para vocês, é o Investidor 10. O que que serve para mim o Investidor 10, pessoal? O Investidor 10, ele é um site, uma plataforma. Ele tem aqui o site que você pode fazer simplesmente a sua inscrição, você pode fazer o sua, né, fazer lá o seu cadastro lá no Investidor 10, que simplesmente é uma plataforma que ela é gratuita. Tem a versão que é paga também, tá? Mas é uma versão também gratuita que ela serve para fazer uma gestão. Ela faz a gestão aí do seu patrimônio. Toda vez que você entra lá no seu banco digital, onde você investe, ou na sua corretora digital, que você está fazendo, né, a compra ali dos seus ativos, montando o seu patrimônio, você vem aqui, cadastra, faz o lançamento lá que você comprou do seu ativos, você vem aqui na plataforma e você vai e cadastra. Aí ele vai fazendo como se fosse um gerenciamento, tá? Gerenciamento do seu patrimônio. O que que você tem investido? Lá na Bolsa de Valores, lá no Tesouro Direto, lá no CDB do banco tal, lá na Bolsa de Valores bem específico, quando você está comprando fundo imobiliário, né? Então, se você tiver uma outra corretora que você compra ativos, né, americano, então você pode fazer também o cadastro dele aqui também no Investidor 10. Conforme vocês já tinham visto lá, essa tela do meu computador no outro vídeo, né, um dos vídeos que eu gravei uns dias atrás, então você consegue identificar que eu tenho 7 ações, conforme você consegue identificar aqui, tá? Essas são minhas 7 ações que eu tenho na minha bolsa. Lembrando, tá, gente, que não é recomendação, tá? Então, são 7 ações que eu acho específico que faz sentido para mim ter, mas tem inúmeras ações, boas ações aí brasileiras, tá? Eu tenho 12 fundos imobiliários, então eu consigo identificar aqui para vocês. Esses aqui são os meus fundos imobiliários, tá? Esses aqui, claro, eu recebo dividendo, tá? Todos os meses, tá? Então, todos os meses é como se fosse aluguel, tudo direitinho. Todos os meses ele cai aqui na minha conta, tá? Lá na minha conta na corretora, tá? No Investidor 10, eu só sei que o mês tal, dia tal, hoje mesmo caiu dividendo, tá? Dos meus fundos imobiliários. Então, caiu dividendo lá na minha conta. Então, hoje eu sei que no dia 15 eu tive aí proventos, tá, gente? Proventos dos fundos imobiliários para cair. Então, caiu lá na minha conta os meus 12 fundos imobiliários. Tem alguns fundos imobiliários que já começou a pagar desde ontem, desde o dia 14. Mas no dia 15 é a data específica aí para comprar, para receber, tá? É como se fosse um aluguel, tudo certinho, todo mês cai. Lembrando, tá, gente, que é isento de imposto de renda, tá bom? Aqui eu tenho os meus ETFs internacionais.
Os ETFs internacionais, os dois que eu tenho, é o QQQ e o VOO. Esses são americanos, tá? São ações, duas ações americanas que eu tenho. Da mesma forma que eu tenho ações americanas, eu tenho também os REITs. Os REITs que você consegue identificar aqui são os fundos imobiliários americanos. Eu não tenho os fundos imobiliários brasileiros, aí eu tenho os fundos imobiliários americanos também, tá? Então, um determinado momento depois eu vou falar da forma de investimento também que eu faço lá no exterior, tá? E aqui eu tenho a renda fixa, tá? Minha renda fixa, eu tenho aqui o meu CDB do Banco Inter, porque eu invisto lá no Banco Inter, eu tenho um CDBzinho lá que eu coloco lá como se fosse minha reserva de emergência, tá? Reserva de emergência barra reserva de oportunidade. Ele tá até bem baixinho mesmo, a minha reserva por enquanto, tá? E aqui, tá, gente, eu não tenho ainda, mas eu quero ainda comprar, eu tenho aqui do Tesouro Direto, tá? Tesouro Direto, então eu não tenho nada por enquanto. Eu já tive uma ocasião, mas depois eu vendi. Então, você consegue identificar aqui que aqui é todo o meu patrimônio por enquanto que você consegue identificar, tá? Então, o que que eu tenho aqui no meu patrimônio? Que essa aqui foi a minha escala, tá, gente? A escala do meu patrimônio. Desde lá de primeiro do mês de janeiro lá de 2024, eu fui subindo aos pouquinhos a escadinha. Todos os meses eu fui investindo, pouquinho, 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 aos poucos que eu fui investindo, tá? Então eu tive aqui um investimento, tá? Inicial. Claro, tá, gente? Eu já comecei lá no Investidor 10, desde o primeiro dia que eu comecei a investir, não. Eu tinha uma outra plataforma, se eu não me engano, era o Status Invest. Só que o Status Invest eu vi que ele era muito, tinha muito gráfico, muita coisa, então tinha muita informação no site. Então eu acharia um pouco assim meio que confuso. Então o que que eu achei interessante fazer? Eu achei interessante fazer lá o meu cadastro lá no Investidor 10, então eu fui tirando o meu cadastro de lá e colocando tudo no cadastro de cá. Então eu coloquei aqui o meu cadastro, vem todo aqui no Investidor 10. Então, lá no Investidor 10, lá no dia 1º do 2024, então eu já tinha já um determinado valor aí de patrimônio aplicado, tá? Então, porque eu peguei lá, que quando eu iniciei lá na outra plataforma, né, de gerenciamento, que é o Status Invest, eu coloquei aqui no Investidor 10. Então, eu já peguei já bem no início aqui já a estrutura aqui de aumento da minha escadia de dividendo. Então, é por isso que aqui você consegue identificar que aos poucos teve o início aqui da escada de dividendo. Então, cada mês que passa, ela aumenta um pouquinho. Então, esse aumento aqui, né, é um pouco aqui que você consegue identificar que cada mês aqui que aparece, tá? Então, é só para identificar aqui que o patrimônio aos poucos ele sobe como se fosse uma escada, né, relativamente indo para cada mês, para cada ano que passar, tá bom? Só para vocês identificar aqui um resumo completo, tá bom? Essa aqui, os ativos da carteira, como eu identifico, eu faço uma carteira diversificada, então eu tenho lá tanto fundo imobiliário ali identificado, né? Que equivale a 58,59%, né, da minha carteira de fundo imobiliário, 35,71% é de ações. Então eu tenho lá as ações americanas que são só 1,34%, é bem pouquinho mesmo, tá? Por enquanto, claro, né? A renda fixa eu tenho só 3% de valor lá de renda fixa e também de REITs, né? Que são os fundos imobiliários americanos que eu tenho só 1,36%. Então você consegue identificar que tem aí essa pizza, né? Digamos assim, essa rodela colorida. Então ela é como se fosse a divisão aí que é feita aqui os ativos na minha carteira. Quanto mais assim diversificada a sua carteira, melhor. Ou seja, não é interessante você colocar todos os ovos numa cesta só, né? Então, é bem interessante você fazer uma boa diversificação aí, tendo bons ativos aí para fazer que a sua carteira ela sempre fique de preferência no positivo. Se você tiver algum específico, algum tipo de carteira, algum ativo específico da sua carteira que ela estiver tendo uma queda, aí outra parte da carteira ela está em alta. Então você não fica tão desbalanceado em relação aí de ganhos e perdas, tá? Então só para você identificar, tá bom? Então,
Se você ainda não se inscreveu aí no canal, você se inscreve no canal que eu vou dando todas as dicas aí para vocês com o passar de alguns vídeos, tá? Então, se inscreva no canal, dê aquele joinha, tá? Coloque algum comentário, algum vídeo específico que vocês quiserem que eu traga para vocês, tá? E na medida que com o passar do tempo eu vou passando um pouquinho e mostrando aí para vocês, né? A todos os ativos específicos que você consegue aí comprar aí, né? E você pedir aí que eu faça algum vídeo bem específico aí para vocês, ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau.